no livro de Neemias. Neemias, vamos ler Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler 2 textos de Neemias, são textos curtos. E eu queria pedir para você nesta manhã paciência, viu? Paciência, porque eu não posso ler tudo que eu vou pregar aqui. Então eu vou ler 2 textos, eu vou, durante a mensagem, ler os textos necessários para a exposição da palavra nesta manhã. Você pode dizer, Deus vai falar comigo agora através da palavra? 2:18 diz assim, e eu pedi para você achar e eu não achei, mas eu acho. Diz assim a palavra do Senhor Deus: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. O que eles responderam, irmão? Sim, vamos começar a reconstrução. Não. O que eles responderam, irmão? Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse projeto. Se encheram do que, irmão? Para quê, irmãos? Vai lá para o capítulo 6, versículo 15. 6:15. Mesmo livro. Diz assim a palavra do Senhor. Encontraram aí 6:15? Quem encontrou, diga eu encontrei. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. O que ficou pronto, irmão? O que ficou pronto? O muro. Amém. Fecha a sua Bíblia, conforme pedi. Eu quero pedir que você, nesta manhã, não perca a atenção da palavra. Deus vai falar com você agora com certeza. Você pode dizer amém para isso? Vai falar através da sua palavra. Eu queria pedir que você tivesse paciência com aquilo que nós vamos ler na sequência, que é muito importante. Veja, esses 2 textos que nós lemos mostram o que foi o término da reconstrução dos muros, das muralhas de Jerusalém. Mas escute, quando falamos da reconstrução dos muros de Jerusalém, preste atenção, bem importante, estamos falando de um projeto de Deus, muito mais do que a ideia de Neemias. Nós estamos tratando aí, quando você vê a reconstrução dos muros, é bom que você saiba que era um plano, um projeto de Deus. Estamos falando também, quando você ler o texto, nós não temos tempo para isso aqui não é uma reunião de estudo bíblico, então não posso dar detalhe, mas sem sombra de dúvida estamos falando do início de um grande avivamento que se deu naquela nação. Deus estava começando algo na nação de Israel. Estamos falando também, quando nós tratamos da reconstrução dos muros, estamos falando da reconstrução da autoestima daquele povo, dos sonhos deles que haviam perdido, da esperança que tinha saído, da dignidade daquele povo. Um povo que estava vivendo baixa opressão e sem nenhuma expectativa. Então não se tratou apenas de uma obra física, não se tratou apenas de muro, mas se tratou também de algo na vida daquele povo. E a experiência de Neemias pode nos ajudar na reconstrução daquilo que de repente possa ter sido destruído nas nossas vidas. Vou repetir. Essa experiência de reconstruir os muros pode nos ajudar na reconstrução de coisas, daquilo que possa, de alguma forma, ter sido destruído nas nossas vidas durante a nossa caminhada. Eu posso dar alguns exemplos daquilo que, por vezes, foi destruído na sua vida ou nas nossas vidas. Óbvio que eu não quero fechar a lista, mas quando nós falamos de coisas que possam ter sido destruídas nas nossas vidas, nós podemos falar, por exemplo, do relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual. Para muitos, tiveram já uma vida ativa, foram bem-sucedidos no que diz respeito à sua vida espiritual, mas, de repente, durante a caminhada da vida, o seu relacionamento com Deus foi destruído. Nós podemos falar, por exemplo, do relacionamento, do casamento, marido e mulher, um casal que, por mais que esteja junto, mas já não vive mais aquilo que viveu no passado, e o relacionamento, a intimidade do casal foi destruído. Quando nós falamos em coisas que possam ter sido destruídas durante a nossa caminhada, nós podemos falar de sonhos. Quantas vezes, né? Especialmente nós aqui, vivendo essa realidade fora do país,
Por vezes chegamos aqui na América cheio de sonhos, mas aí, durante a caminhada, os sonhos foram destruídos e nós podemos colocar isso como algo para ser também reconstruído. Podemos falar em tantas coisas, projetos, planos que você tinha. Podemos falar de ministérios, pessoas que tiveram um chamado, que foram chamados, que estavam envolvidos no ministério específico e aí esse ministério deixou de existir. Nós podemos falar em relacionamento de pais e filhos. Quantas vezes nós vamos encontrar pais e filhos que tiveram o seu relacionamento destruído? Podemos ainda continuar na nossa lista, uma reputação, a confiança que se perdeu e aí foi destruída. Tantas outras coisas que nós podemos falar que foram destruídas e que precisam ser reconstruídas ou restauradas. E por isso, nesta manhã, usando aí a reconstrução dos muros, efetuada por Neemias, eu quero falar sobre reconstruindo o que foi destruído. O que eu vou falar mesmo, irmão? Reconstruindo o que foi destruído. O que eu vou falar, irmão? Reconstruindo o que foi destruído. Reconstruindo o que foi destruído. Coloque aí na sua lista aquilo que é o teu caso. Escute. Quem quer reconstruir o que foi destruído tem que entender que a reconstrução passa, o caminho da reconstrução passa pela resistência do inimigo. De novo, para aqueles que não entenderam, escute. No caminho da reconstrução passa pela resistência do inimigo. Meu amado e meu querido irmão, eu não quero nem falar do time que perdeu, que vai perder hoje, vamos esquecer esse negócio de futebol, mas escute, o plano de reconstrução de Neemias se deparou com a fúria dos inimigos, que não queriam que o projeto fosse levado a cabo. Preste atenção, Jerusalém estava em ruínas, suas muralhas estavam destruídas, e os inimigos estavam lá quietos, satisfeitos com aquilo que estava acontecendo. Porque, escute, convém para o inimigo a destruição. Mas bastou Neemias se levantar para aquela grande obra, e os inimigos que estavam calados e acomodados também se levantaram. E aí, como você já me permitiu ler texto, eu quero ler para você aquilo que prova isso. Está lá no capítulo 4, versículo 1 e 4, diz assim: quando Sambalate, guarda esse nome, quando Sambalate, como é o nome do homem? Sambalate. Soube que estavam reconstruindo o muro, o texto diz que ele ficou furioso. O que ele ficou, irmão? Furioso. E você acha que ele ficou furioso e se calou? Veja, ele ficou furioso e o texto diz: ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Santaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedras, Deus sabe. Percebe a fúria do inimigo contra a reconstrução? Consegue entender que, como instrumento do diabo, eles estavam se levantando para menosprezar e para tentar de alguma forma travar a obra? Se você continuar lendo o livro, verá que os inimigos fizeram de tudo para impedir a reconstrução. Meu amado, meu querido irmão, os endemoniados, os instrumentos de Satanás ameaçaram os reconstrutores, os trabalhadores de morte. Tentaram intimidá-los usando todas as astúcias possíveis. Armaram emboscadas, tentando pará-los. O que não faltou foi resistência contra a obra. Mas Neemias não se deixou intimidar. Diga graças a Deus. Mas Neemias não se deixou intimidar. Ele se armou e armou os seus homens para enfrentar os inimigos. Ele criou estratégias de defesa, mas sobretudo este homem buscou a proteção de Deus. Escute isso, meu amado, meu querido irmão, você que quer reconstruir alguma coisa,
e os inimigos não puderam impedir a obra de reconstrução. O que Deus colocou no coração de Neemias foi concretizado, porque conforme disse Jó, os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele deu a oportunidade de levantar a tua mão e dizer glória a Jesus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Meu amado, meu querido irmão, a destruição faz parte do plano do inimigo, mas a reconstrução faz parte do plano de Deus. E o que você precisa reconstruir na sua vida está dentro do plano do Todo-Poderoso. Escute, entenda isso, ainda que vai haver oposição, ainda que o inimigo vai se levantar, eu não sei o que você precisa reconstruir na sua vida, mas eu quero que você saiba, o inimigo vai se levantar, vai haver instrumentos do diabo que se levantarão contra a obra de restauração na sua vida. Oh, mas a tua atitude será a mesma de Neemias. Você não vai se intimidar, porque nós sabemos que operando Deus, quem impedirá? Porque nós sabemos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, meu amado, meu querido irmão, se há algo que você está trabalhando para reconstruir na sua vida, escute, não pare de trabalhar, sabendo que esta obra vai chegar ao final, e o inimigo vai ter que engolir a tua vitória, e se você crê, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Enquanto estou pregando, você vai aí pensando naquilo que precisa ser reconstruído na sua vida. E vai pensando e vai agradecendo a Deus. O inimigo vai se levantar, mas ele vai ter que assistir à tua vitória. Estamos falando em reconstruir o que foi destruído, usando aí como referência Neemias e as muralhas de Jericó, de Jerusalém. A reconstrução de que foi destruído, o plano, escute, o plano, o projeto, a preparação, deve ter a mesma importância do que a ação. De novo, o projeto, o plano, a preparação, deve ter a mesma importância do que a ação ou atitude. Meu amado e meu querido irmão, antes de iniciar a obra, o grande reconstrutor Neemias traçou um plano. Se você ler o capítulo 1 e o versículo 2, digo capítulo 1 e o capítulo 2, você vai ver que Neemias orou antes de iniciar o projeto. Você pode repetir oração. Brinco mais. O que ele fez, irmão? Orou. Você vai ver que um homem que foi lá falar com o rei e pediu provisões para a obra que ele estava determinado a fazer. Você vai ver um homem que foi lá fazer uma inspeção minuciosa nos muros que ele queria reconstruir. E você vai ver também um homem que motivou aquelas pessoas que faziam parte do grupo interessado na reconstrução. Neemias também foi um grande motivador. Mas verá também um homem que não ficou só nos planos. Ei, olhe para mim. Não ficou só nos planos. Você vai ver um homem que agiu e que com coragem deu início àquela grande obra. Um homem que durante a noite, escute, o homem que fez plano foi aquele homem que também durante a noite, escute isso, não tirava a roupa de trabalho e permanecia com uma arma nas mãos em punho. Porque o projeto e a ação deve ter a mesma importância para aqueles que desejam reconstruir algo que está destruído na sua vida. E eu vou repetir para você dizer amém, me mostrando que você entendeu. O projeto e a ação deve ter a mesma importância para aqueles que desejam reconstruir algo que foi destruído em suas vidas. Amém. Preste atenção em algumas coisas que quero dizer para você. Você pode ser movido pelo desejo de reconstruir algo, mas se ficar só no desejo, não haverá conclusão da obra. Ei,
Você está pensando, sonhando em reconstruir algo que você perdeu, que foi destruído? Você pode ser movido pelo desejo, mas se você ficar só no desejo, escute, não haverá conclusão desta obra. Você pode e deve fazer planos e projetos, mas se ficar só nos planos e projetos, não haverá obra concluída. Você pode e deve traçar metas, mas se não pôr a mão na obra, você não vai alcançar os teus objetivos. Preste atenção em algumas declarações. Alguns sonham em fazer algo grande para Deus, mas passam uma vida toda sem fazer nada, porque não tem uma ação que condiga com o sonho. Alguns desejam a reconstrução, por exemplo, do seu casamento, mas não tomam uma atitude que demonstra aquilo que eles realmente querem alcançar. Alguns desejam a restauração da sua vida espiritual, da comunhão com Deus que foi destruída, mas escute, não tem uma ação que mostre que realmente Ele quer que a sua vida espiritual seja reconstruída. Alguns até traçam metas para a realização dos seus sonhos, mas as metas nem sempre saem do papel, e por isso os sonhos não são realizados. Aliás, que tem gente que passa uma vida planificando, sonhando, desejando, fazendo projetos, contando o que quer fazer, sem nunca realizar nada por falta de atitude. E aí eu creio que esta manhã é uma manhã para sair do projeto e pôr a mão na obra. Eu creio que esta manhã é uma manhã propícia para deixar de somente querer algo, mas agir em prol daquilo que você está querendo. Escute, e se você entender esta proposta e entender aquilo que aconteceu com Neemias, uma vez que você, escute, possa entender que você precisa de uma ação. O Deus de Neemias, o Deus de Neemias, é o Deus que você serve. E se você pôr a mão na obra, e se você tomar atitude, e se você parar de somente fazer projetos, o Deus de Neemias vai pôr a mão poderosa dele naquilo que você está tentando reconstruir, e você vai ver a obra concluída. E se você crê nesta palavra, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra até aqui, está acordado, levanta a mão e diga: eu entendi, estou acordado. Não, você não me convenceu, acho que você dormiu. Levanta a mão e diga: eu entendi, estou acordado. Estamos falando em reconstruir o que foi destruído, baseado na experiência de Neemias e as muralhas de Jerusalém. Na reconstrução pode constar um levante do inimigo com aparência de espiritualidade. Você pode repetir esta expressão, aparência de espiritualidade? Pode ser um pouquinho mais forte. Você pode gritar aparência de espiritualidade? Meus amados e meus queridos irmãos, quero chamar a tua atenção para uma estratégia do inimigo que tem levado muitos a perder a oportunidade de reconstruir suas vidas, ou aquilo que foi destruído na sua vida. Me permita ler o texto que mostra essa estratégia do inimigo. Preste atenção, escute isso. Diz assim: então, Sambalate ainda pela quinta vez, quantas vezes, irmãos? Quinta vez. Me enviou, Neemias narrando, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu és os judeus, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas um muro, e tu te farás rei deles segundo essas palavras. Claro que esse endemoniado
estava dizendo aquilo que era o seu pensamento, aquilo que ele estava julgando a Neemias, estava tentando de alguma forma parar a obra. E ele diz, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Mentira, estava dizendo, de modo que o rei ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, Neemias disse, eu mandei dizer de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando em casa de Semaías, filho de Delaías, os filhos de Metabel, um nome bem esquisito que estava encerrado, disse, vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo. Veja o convite, a proposta. Vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo. E fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Escute isso. E percebi que não era Deus. E percebi que não era Deus. E percebi que não era Deus que eu enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Claro que não tenho tempo para explicação. Mas rapidamente, escute. Os inimigos tinham tentado várias estratégias visando atrapalhar a obra que Deus tinha colocado nas mãos de Neemias. Escute, os inimigos tinham tentado várias estratégias para atrapalhar a reconstrução dos muros. No entanto, eles se frustraram em todas, não deu certo. E aí, sabendo que Neemias era um homem de Deus, era um homem voltado para as questões espirituais, sabendo que ele estava envolvido na obra, o que eles tentaram foi dar uma aparência de espiritualidade no seu plano de destruição. Levante a tua mão, diga, eu entendi, por favor. E agora diga, eu estou acordado. Diga bem forte, estou acordado. Veja, irmãos, eles envolveram o templo. Eles envolveram um profeta. Eles tentaram persuadir Neemias com uma profecia. Mas Neemias, ao contrário de alguns crentes, teve discernimento e não deixou ser seduzido por uma aparência de espiritualidade. E eu vou repetir pela importância, escute, Neemias, ao contrário de alguns crentes em nossos dias, teve discernimento e não se deixou ser seduzido por uma aparência de espiritualidade. E aqui eu quero chamar a atenção daqueles que estão em busca de reconstruir algo em suas vidas. Tem alguém aqui nessa condição? Quem está buscando reconstruir alguma coisa na sua vida? Escute. Quero chamar a atenção daqueles que estão envolvidos em algum projeto de Deus. Aqueles que desejam ir até o final do propósito, do plano de Deus. Escute, cuidado com esta astúcia do inimigo em querer se passar como voz de Deus. E eu continuo exortando esta igreja, cuidado com a voz que se disfarça de voz de Deus. E eu continuo advertindo esta igreja, cuidado com os instrumentos do diabo que tem aparência de instrumento de Deus. E eu continuo te advertindo, dizendo cuidado com as profetadas que não tem nada a ver com profecia. Levanta a mão e diga, eu entendi. E eu continuo te advertindo, dizendo cuidado com as revelações falsas. E eu continuo te advertindo de cuidado com o pregador que usa a Bíblia não para pregar uma verdade, mas para defender o seu ponto de vista. Eu continuo te advertindo de cuidado com as mensagens que trazem somente autoajuda, sem valorizar a ajuda de Deus. Cuidado com a pregação que não te exorta, que não te confronta para uma vida de santidade, porque ela pode tirar você do caminho da reconstrução. E se você entendeu, levanta a tua mão e diga, eu entendi. Vai aplaudir, aplauda forte, que é para Ele.
Amado meu querido irmão, todos nós aqui estamos envolvidos numa obra de reconstrução. Seja ela de forma pessoal, ou na ajuda de alguém, de alguma coisa, todos nós estamos envolvidos numa obra de reconstrução. Agora, o que a igreja precisa? Discernimento espiritual. Como Neemias percebeu que aquele profeta era um profeta contratado, não tinha de Deus não tinha nada na vida daquele homem, alguém pagou para profetizar. Escute, irmão, se existe uma coisa que a igreja do Senhor precisa ter nos nossos dias, é discernimento espiritual. Precisamos entender a importância de manter as nossas convicções. Por isso a importância de não se deixar seduzir, conduzir por movimentos, modismo que tem o objetivo de tirar você do propósito de Deus. Como Neemias, o que nós precisamos aprender a ignorar a voz de Satanás, ignorar a voz do diabo, discernir quando não é Deus que está falando e não dar atenção para esta voz. Escute, lá estava Sambalate como instrumento do diabo, tentando atrapalhar a obra de Deus. Eu não sei, mas quantas pessoas que se levantam como instrumento do diabo para tirar você do propósito. Meu irmão, nesta manhã é manhã para a igreja abrir os seus ouvidos espirituais. O que é de Deus, eu quero. O que é de Deus, eu aceito. O que é de Deus, eu recebo. Mas o que não é de Deus, eu não aceito. Não importa o que estão falando por aí, eu quero ouvir a voz de Deus e rejeitar a voz do diabo. E se você entendeu, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. O poder de convencimento daqueles homens que vieram procurar Neemias para atrapalhar a obra foi muito grande. Usaram todas as estratégias possíveis, levaram o homem para o templo, quiseram fechá-lo no templo, mas ele tinha convicção daquilo que Deus tinha para ele, e por isso ele não parou para dar ouvido à voz do diabo. Não pare para ouvir aquilo que não é de Deus, e aquilo que Deus colocou na sua mão será concluído. Amém. Você entendeu a palavra até aqui, irmãos? Amém. E antes que você durma, eu quero terminar. Eu termino essa palavra repetindo o seguinte: a destruição é um projeto do diabo. Ei! A destruição é um projeto do diabo. A reconstrução é um projeto de Deus. De novo, a destruição é o plano do diabo. A reconstrução é o projeto de Deus. Aliás, que Jesus veio para quê? Veio exatamente para reconstruir aquilo que o pecado destruiu. Aquilo que o diabo destruiu. Jesus foi um reconstrutor. Ele veio refazer aquilo que tinha sido feito lá no primeiro, na comunhão, restituir a comunhão. Então, Jesus veio exatamente reconstruir aquilo que o diabo tinha destruído. Agora, irmãos, vale lembrar que Deus não dispensa a tua participação. Enquanto eu estou pregando, certamente você está pensando em alguma coisa que precisa ser reconstruída na sua vida. Eu sei. Enquanto eu preparava a mensagem, escute, Deus fala primeiro comigo. Então eu sei de coisas que precisam ser reconstruídas. Certamente você, enquanto estou pregando, você sabe de alguma coisa que precisa ser reconstruída na sua vida. Agora escute, Deus não dispensa a tua participação. E por isso, irmão, nesta manhã, escute, eu quero desafiar você a tomar uma atitude. Uma ação. O que foi destruído na sua vida que precisa ser reconstruído? Podemos voltar à lista. Quem sabe você está aqui porque o teu casamento foi destruído e você precisa de uma reconstrução naquilo que é o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido. Quem sabe a tua vida espiritual foi destruída durante a tua caminhada, você esfriou espiritualmente, você está destruído, não sente mais presença de Deus, não sente mais o prazer nas questões do reino. Precisa de uma reconstrução. E aí a lista você já ouviu. Quem sabe você perdeu a tua reputação. Quem sabe você perdeu a confiança, ninguém mais confia em você. E você vive uma vida sem que alguém possa confiar em você. Quantas coisas. Escute,
Vai haver reconstrução. Mas Deus não dispensa a tua participação. Por isso, nesta manhã, com coragem, se propõe a fazer a tua parte. Diga: Senhor, eu quero uma reconstrução na minha vida. E aí você se propõe a fazer a tua parte. E como Neemias, ainda que o diabo se levante, ainda que o inimigo queira parar a obra, mas você vai concluir. E eu queria pedir que você se colocasse em pé nesta hora. Quero ajudar pessoas aqui. Quem que precisa ser reconstruído na sua vida? Meu amado, meu querido irmão. O que precisa ser reconstruído? Eu quero te ajudar nesta manhã orando por você. Fico pensando, enquanto eu preparava a palavra, pensei em Neemias. Foi lá fazer a inspeção dos muros e lá estava, totalmente destruído. E se você ler o texto, você vai ver que não se tratava somente dos muros destruídos, mas o moral do povo. As pessoas estavam arrasadas, havia uma destruição total. E aí ele, com coragem, ele tomou uma iniciativa. Conforme eu falei, primeiro orou, depois preparou e depois pôs a mão na obra. Esta manhã é a manhã de Deus fazer uma obra no teu coração e na tua vida e reconstruir aquilo que foi destruído. Mas você precisa dar um passo. Deus não dispensa a tua participação. E eu quero orar. Se Deus falou com você, vem aqui na frente. Enquanto nós cantamos, eu quero orar por aqueles que precisam reconstruir algo nas suas vidas. Agora, tenha coragem, não tenha medo não. Saia daí. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar. Esta manhã eu declaro que é a manhã de reconstruir o que foi destruído. E não importa o que tenha sido destruído, há poder no nome de Jesus para que você saia daqui para reconstruir. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Vem aqui. Aleluia.